Boa noite. Boa noite. Bom, hoje a gente vai começar com a criação. Vamos começar criando. Nós vamos começar criando o universo, o planeta Terra. E daí a gente começa a nossa jornada aí por toda, né, o conteúdo da escola. Tá? E hoje a aula com a Nilva. Estudou bastante, né? Espero. Gente, muito boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente para passar um pouquinho do conhecimento que eu estudei, né, para vocês. E a gente, quando está preparando uma aula, a gente quer achar coisas interessantes para não tornar essa aula chata, né? E a gente pesquisa e coloca um negocinho daqui, outro dali. Vamos lá então, ver o que nós vamos passar hoje. Então, pegando carona um pouquinho na aula da semana passada, que a Simone colocou aquela imagem do universo, né? Você mergulha naquela imagem e você fica prestando atenção nos planetas, né? No infinito, nas estrelas e nos astros, tudo aquilo que tem ao nosso redor, mas que é tão imenso e a gente muitas vezes se esquece disso tudo, né? Então, quando você penetra naquela imensidão, é onde a gente percebe a nossa pequenez, né? Lembrando muito o que Chico falava, que ele falava que ele era um cisco, né? Um espírito daquela amplitude, daquela evolução, se sentir um cisco. O que sou eu então, né? Então eu fico me perguntando, né? Qual que é o nosso papel aqui? Aqui viemos, para que viemos, né? E então é mais ou menos dentro dessa pegada, né, que vai ser a nossa aula hoje. Então nós vamos falar sobre a criação, universo material, nebulosas, sistemas planetários, mundo espiritual e hierarquia espiritual. Aí eu estava conversando com a Fernanda, né, semana passada, na quinta-feira, e ela falou assim, nossa, você vai falar sobre a criação, tem um desenho super legal para te mandar. Eu falei, então manda que eu vou pôr na minha aula, né? Aí, a criação. Tem vezes que sou grande, tem vezes que sou pequeno. Dependendo do ponto, a gente nem existe, né? Então, a gente acaba sendo uma coisinha muito minúscula, muito pequena. Então, isso já deixa, assim, do início da aula para uma reflexão para vocês irem pensando. Aí, baseado nos objetivos da aula, eu gostaria também que vocês fossem pensando para no final a gente ter um bate-papo a respeito disso. Que é situar o ser humano como espírito encarnado, parte integrante da criação. Mostrar a versão dos espíritos sobre o universo material e espiritual. Estimular o aluno a buscar interiormente Deus, Criador de tudo. Esse eu acho que é um dos objetivos primordiais da Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, a gente vai discutindo a respeito disso lá no final. E agora, para começar também, para a gente ir se inteirando da aula, temos um vídeo aí para passar. No princípio, criou Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus.
E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra. O ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente seja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Deus criou as grandes barreiras e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus nos abençoou, dizendo: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim
Deus os céus e a terra, e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus no 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Aí, diante de tudo isso, né, que é uma coisa muito simbólica, um vídeo apenas, a gente vê a magnificência de Deus, né? O poder de Deus, a sabedoria de Deus. Então, para começar a entender um pouquinho sobre a criação, nós vamos precisar entender o que é Deus. Né? Nós, ainda como espíritos encarnados, a gente tem uma dificuldade imensa de entender o que é Deus. Né? Eu, quando criança, eu achava que Deus era um velhinho, daqueles bem velhinho de barbinha branca, assim, usava túnica e ficava lá no céu olhando todo mundo. Né? Criei essa imagem na minha cabeça e eu achava que Deus era aquilo. Até entender toda aquela questão da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a gente aprende, né, quando frequenta a Igreja Católica, vamos supor, aquilo dava um nó na minha cabeça, né? Porque era muito complicado. Como é que são 3 pessoas numa só, né? Aquela complicação toda. Mas voltando aqui, né? Vamos lá entender um pouquinho o que é Deus. O Livro dos Espíritos diz o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Dando prosseguimento, a Gênese diz: Deus é eterno, não teve começo e não terá fim. Deus é imutável. Se pudesse ser mudadas as leis que regem o universo, não teria estabilidade. Deus é imaterial, difere de tudo que chamamos de matéria. Não tem forma apreciável pelos nossos sentidos. Deus é todo-poderoso, possui supremo poder, não há nada acima dele. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas pequenas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite dúvidas, nem de sua justiça e nem da sua bondade. Deus é infinitamente perfeito. Deus é único. A unidade de Deus é a consequência do infinito das perfeições. Deus é onisciente, ou seja, né, ciente de tudo, do todo. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Deus é onipotente, capaz de fazer tudo. Portanto, cria perpetuamente. Sua criação é mental e possui ciclos completos. Né? Então, tudo que foi criado por Deus foi a partir da sua vontade. Né? Só que mais à frente a gente vai entender que Deus é o Verbo e depois existem os espíritos criadores que através dele realizam a sua criação. O plano do Espírito. O Espírito é uma emanação da divindade com possibilidades divinas desenvolvidas em sua evolução. Ainda não entende divindade ou esfera divina, ou seja, nós realmente temos a dificuldade de entender Deus, né? Como que é que se processa Deus. Né? Cada um no seu interior tem uma imagem de Deus, uma forma de Deus, como Deus é. Plano da energia. O espaço infinito, o universo, é o campo de ação da criação. O que é o universo? O universo é formado pela infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, por todos os seres animados e inanimados, por todos os astros que se movem no espaço, assim como fluidos que o preenchem. O espaço é um vazio, mas um oceano de fluidos, passíveis de transformação. Contém energia, fonte de todos os movimentos, a força promotora de todas as mutações. Plano da matéria, fluido universal.
transformado, concorre à produção de todas as formas e tipos dos seres vivos, das coisas inanimadas e dos mundos que rolam no espaço. Então esse fluido universal, aquela imagem que mostra, né, cheia daquelas luzinhas, são todas as energias que formam o infinito, né? Isso é criação de Deus, o fluido universal, né? E a partir desse fluido universal é que os espíritos que trabalham com Deus, né, que são os espíritos criadores, são os espíritos puros a partir da esfera crística, eles transformam todo esse fluido universal, né, nessa matéria, que no caso é a criação do planeta Terra. As formas de todos na natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, ensinando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, considerada as leis do princípio do desenvolvimento geral. Isso está no livro A Caminho da Luz, né? Então, quer dizer, quando a gente ouve falar também que Jesus foi o arquiteto do planeta Terra, o engenheiro do planeta Terra, né? Eu estava pensando, mas como será? Né? Aí, não sei se vocês viram um vídeo que a Simone colocou na escola, do Haroldo Dutra, e ele explica muito bem isso, claramente, né? Aí a gente pensa, né, de repente, que Cristo fez a Terra com as próprias mãos. E não, é a partir do pensamento. Né? Ele recebe essa emanação de Deus e coloca em prática. Parece tão simples, né? Tão facinho. O plano da manifestação. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Como devemos entender essa afirmativa do texto sagrado? Primeira vez que eu li isso, eu falei, gente, mas que coisa complicada, não tinha uma forma mais fácil de explicar isso, né? E aí você vai pesquisar, você começa a entender o que quer dizer. No livro Consolador, na questão 261, tem a seguinte resposta: Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o Verbo é o traço de luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Então, seguindo em frente com essa interpretação, o Verbo em Deus é o poder criador. Então, como se, vamos supor, que Deus emanasse, né, a sua vontade de criar o planeta Terra. Essa vontade, esse pensamento é recebido na esfera do conjunto de inteligências divinas, espíritos puros da esfera crística, que é o poder realizador, que é o pensamento transferido. Então, vamos supor que Jesus recebe essa vontade, esse pensamento de Deus e coloca em prática. Então, é isso que quer dizer. Verbo em Deus é o poder criador, o verbo fora de Deus é o poder realizador. Deus, poder criador, é o pensamento dele, e o conjunto das inteligências é o poder realizador, pensamento transferido. Ficou muito complicado? Ou deu para dar uma captada na ideia? Mas esse pensamento não é o fluido cósmico universal? Não. É um pensamento. O fluido cósmico universal, ele já foi criado por Deus, ele está à disposição, né? E aí, a partir disso, ele emite o pensamento, e através dessa energia que o poder realizador cria. Manipula o fluido, né? Manipula o fluido. Porque esse fluido cósmico universal, conforme Haroldo Dutra explicou hoje, ele permite um monte de manipulação, né? Um monte de combinações. E é onde eles desenvolvem os planetas, os astros, as estrelas e tudo mais. Deus criou o mundo por sua vontade. Fluido cósmico universal é o elemento cósmico que dá origem à formação de todas as coisas. Nas palavras de Kardec, é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem as inumeráveis variedades dos corpos da natureza.
é a matéria primitiva básica a partir da qual todas as outras coisas se formam. Aí é mais ou menos mais ou menos não, né? É exatamente o que mostrou o vídeo. Primeiro dia. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus projeta a sua vontade sobre um ponto no espaço infinito, no fluido cósmico, e a massa começa a transmutar-se, entrando em movimento. Um turbilhão de átomos passa a girar em torno de si mesmo, manifestando vida, calor e luz. Segundo dia. Criação do firmamento e separação das águas. Espíritos superiores, construtores, regulam vibrações da massa, que, condensando-se, inicia-se seu movimento giratório em torno de um núcleo central. Essa condensação leva a um estado gasoso preliminar, formando uma nebulosa, que é a matriz dos mundos. O núcleo da nebulosa se acende, tornando-se o Sol central do conjunto. Formou-se o sistema planetário. Em contato com o frio do espaço exterior, procede-se o esfriamento de cada fragmento. Os espíritos construtores formam uma camada fluídica de proteção, limitando com o exterior. Agindo os espíritos construtores, aumenta a condensação da nebulosa, acelerando seu movimento em torno do núcleo, até que se parte em fragmentos. Assim que se anula a força centrífuga de propulsão, passam a girar em torno da nebulosa em órbitas próprias. Isolados e menores, giram com velocidades crescentes em torno do próprio eixo, quando, por efeito dos atritos com a massa fluídica exterior, acabam por incendiar-se. Cada fragmento gasoso é um globo de fogo. Os espíritos construtores das formas transportam os germes da vida e de todos os seres que vão evoluir ali. Gases das combustões internas vão subindo, mas são detidos da camada de proteção e, em contato com o frio exterior, condensam e caem novamente, chuvas, se espalhando pela superfície escaldante, levando os germes da vida. Terceiro dia. Moisés se refere à reunião das águas, à criação do elemento árido, terra, e ao aparecimento das plantas. As águas da superfície, acrescidas de novas chuvas, formam os mares e a terra vão aparecendo, germinando nas águas e terras as primeiras plantas. Quarto dia. Criação do Sol, da Lua e das estrelas. Diminui as combustões internas, a atmosfera clareia e o Sol rompe as nuvens espessas, enquanto à noite brilham as estrelas e astros. Essa questão da criação do Sol, achei muito interessante a colocação que o Haroldo Dutra coloca, né? Quando da formação do homem, parece que Deus está conversando com alguém. Aí ele vai fazer umas pesquisas, né? E ele descobre que é um conjunto de anjos que está ajudando ele na construção do homem. Então, a partir daí, né, ele fala que para criar o planeta Terra, precisou de espíritos criadores da esfera crística de grande amplitude. Imaginem na criação do Sol qual a amplitude desses espíritos construtores para construir uma estrela de tanta grandeza. Achei muito interessante essa parte que ele faz essa colocação. E esses espíritos construtores, no início da fala da Haroldo, ele fala que na Bíblia deve ser dos deuses construtores. Teoricamente seria esse pessoal. Provavelmente. Quinto dia. Criação dos pássaros e dos peixes. A vida se torna possível com a diminuição do calor e as águas, e os ares se enchem de seres animais de ordem inferior. Sexto dia. Criação dos animais, de terra e o aparecimento do homem. Estabilizam-se as superfícies sólidas, surgindo os animais de terra, e quando se consolidaram todos os elementos necessários à vida, aparece o homem, o rei da criação. Né? E na imagem do vídeo aparece, né, Jesus moldando a partir do barro o homem, lógico, né, uma coisa lúdica e tal, mas é interessante de se ver. E a partir do sopro divino, né, que a gente fala, o sopro de Jesus, ele dá vida, né, a esses seres. Né? Sétimo dia, o repouso do Criador, né, por Moisés, está na Gênesis. A criação é simbólica, cada dia representado por períodos de tempo e que a duração desconhecemos, mas que a ciência conta por centenas de milhares de anos.
Esta é a manifestação divina através de 3 aspectos fundamentais: espírito, energia e matéria. Representa a estabilidade de todas as coisas e o trabalho humano da evolução. Então, assim, aquela história, né, que a gente fala que no 7º dia Deus descansou, e que cada dia, né, representa apenas um dia, não é bem assim. Né? Depois, com a ciência, descobriu-se que isso foram centenas de milhares de anos cada período. Né? Como no início a gente falou que Deus cria perpetuamente, né? E tudo da sua criação tem os ciclos. Né? Então, cada coisa que foi criada por Deus, através dos espíritos construtores, teve um período de centenas de milhares de anos. Não foi 7 dias. Não, nem tem como. Então, 7 dias é só nós ainda, que descansa no 7, né? Nós estamos no 7º dia, né? Porque É, não é evolução? Nós estamos ainda no 7º dia. Deus Autorizou a planta. foi só para a prefeitura. nossa, a gente aprendeu Prefeitura uma coisa autorizou, estranha. Eva nasceu da costela. Então, esses períodos longos, então os dinossauros são aceitáveis, né, nesse período, né? Entende? Entra tudo no período da Tá. criação. Aí o mundo espiritual, constituído por seres vivos, animados por espíritos que habitam o espaço ou os corpos celestes. Residem nos espaços infinitos, se agrupando por afinidade e segundo tarefas que executam e descem a mundos materiais para a realização de provas e experiências purificadoras. Então imagina, se nós aqui nesse planeta, né, de provas e expiações, os nossos amigos, familiares, a gente se afina de acordo com os nossos pensamentos, a forma da gente agir, fazer as coisas, né? Os espíritos superiores também, né? Eles também se afinam ali, ó, e residem nos espaços infinitos, se agrupando por afinidade, segundo tarefas que executam. Aí a formação, né, do mundo espiritual, espíritos inferiores. São os espíritos maus, ignorantes, sofredores. Habitam as trevas, umbral, crosta terrestres, encarnados e desencarnados. Feliz? Tudo mal. Não, mas não é bem por aí, gente. Não somos maus, né? Estamos em evolução. Estamos aqui para aprimorar, né? Para evoluir. De escolher, né? Se ali da treva, umbral, a costa terrestre. É, Estamos ali no 3º já. Então, Tá melhorando. imagina, não é tão ruim assim, né? Mas imaginem vocês quanto que temos que evoluir ainda, né? Mas não desanima não, gente, não desanima não. Chega lá. Eu ando desanimado. Aí os espíritos bons, né? São os anjos, cooperadores do trabalho, assistência, auxílio, socorro, regeneração. O campo de ação deles são os necessitados da costa planetária e do espaço. Como são constituídos os espíritos bons? Pelos familiares, os protetores e guias individuais que integram a imensa legião de guardiões. Os seres de maior hierarquia dessa classe são denominados como os anjos. Agora A imagine... gente tá, assim, pode estar nessa classe, né? Sim, Porque não é só anjos bons, é o de maior hierarquia. Não, mas então os anjos, eles já nascem... Não, Não. igual nós, eles começaram igual a não, gente. todo espírito é criado simples e ignorante. Ele vai Até galgando que até ajudou chegar. Jesus a desenvolver até eles? Os Todos, construtores também? todos, desde sempre. Vamos pensar que a gente pode estar aí, quem sabe, né? Já saiu do Resta uma inferior. esperança. Olha, mas eu Estamos por nos aqui bons, mas, né, na primeira escala, lá embaixo. eu digo que cada vez que a gente encontra uma pessoa que te ajuda, é um anjo que está ali. Claro. A gente também pode agir como Pode, anjo, né? A partir com do momento que a certeza. gente quer ajudar o nosso Sim, próximo. sim, é. Né? Você está só no plano espiritual, de lá, né? Nos ajudando, É né? por aqui, eu acho, por essas atitudes, por essas... que a gente vai chegando, né? Com certeza. Devagarzinho sempre, né, dona Milma? Não pode Piano, desistir. piano se vai lontano. Muito. Infelizmente. Espíritos superiores são os arcanjos. Entidades que cooperam na administração do cosmos, regulam encarnações,
guardam arquivos da vida dos povos e nações, estabelecem provações coletivas, cooperam na construção dos mundos e destruição dos mundos apagados, são espíritos poderosos de alta hierarquia, agem por autoridade própria, são os da classe dos arcanjos. Eu acho que de tudo isso aí, olha, eu pensei bem, esse guardar os arquivos da vida dos povos e nações é um trabalho grande, hein, gente? Ordem Imagina. alfabética. Olha a trabalheira que não dá isso. Meu Deus do céu. Tem que ser bem organizado, como Kardec foi para codificar, né? Então, Não, e regular a encarnação, então. Você tem que ver com quem cada um vai cair, a povo, vai cair com a tia, a mãe, toda a família. Já pensou? Nossa, Loucura isso. com 56 anos você muda a jornalista para encarnação. Não só eles que fazem esse trabalho. E aí já é uma esfera maior. Maior, Jesus né? está classificado como arcanjo, né? Pelo menos é o que fala. ainda tem uma classe ainda superior. E antes de ele construir o mundo, onde ele Jesus estava? não, perdão, então é esfera Oi? Antes de construir o mundo, ele estava quietinho? Ele já é da esfera crística, Jesus, né? Não, Jesus, Ah. Deus. Antes de ele criar o mundo, ele estava lá Existem quietinho? milhares de mundos, não é só esse nosso. Nossa, gente, eu me sinto analfabeta. Ele estava trabalhando em outro. É, lógico. Mas ele pensou no nosso. Senão, Parece mais Existe. Imaginem, vocês, a gente fala muito na codificação espírita, no Espiritismo, sobre a pluralidade dos mundos. Não existe apenas o planeta Terra, existem muitos outros mundos. Imagina, né? A nossa Dá medo, pequenez. né? Nós casualmente estamos Dá medo. Tantos, é muito. Nós estamos falando aqui da Via Láctea, né? Imagina o que deve existir nesse infinito Ah, eu não total. quero nem pensar. Bom, espíritos da esfera crística. Os espíritos da esfera crística são os verbos de Deus, onde está Jesus, onde entra Jesus, e os espíritos são os criadores, estão aqui. Caracterizam-se pela sua essencial natureza e capacidade de amar. Sacrificam-se para salvar mundos que estão sob sua proteção e misericórdia. É o caso de Jesus quando reencarnou na Terra, né? Veio a sacrifício mesmo, porque Jesus, quando veio ao planeta, ele demorou 1000 anos para conseguir descer ao planeta Terra. Porque é a mesma comparação de colocar um sol dentro de uma garrafa. Então imagina ele, que é um espírito tão evoluído, encaixar de novo numa matéria densa como o corpo humano, né, para vir fazer o que ele veio. Né? Tanto é que no final ele suava sangue, porque era muito difícil para ele permanecer aqui. E por isso também que ele ficou apenas 33 anos. Né? Nossa, imagina Maria carregar no ventre um espírito desse. Não, e o nascimento? O nascimento é coisa linda, né? Pois é. O livro Harpas Eternas demonstra claramente, é emocionante. Maria também já é evoluída. Muito evoluída, né? Mas ela reencarnou 40 vezes para se preparar para receber Cristo. Nossa. Só para receber ele. Coisa que a gente não sabe. Exatamente. E aí, acima da esfera crística, né? Divindade absoluta, que é Deus. Né? Que é esse ser superior que a gente colocou no início, né? Com tantas qualidades, perfeição total. Né? Que a partir da sua vontade, né? Passa para os espíritos criadores realizar, criar de fato, né? Construir. E a bibliografia são esses livros, Iniciação Espírita, que vocês receberam hoje, né? A Gênese, A Caminho da Luz, o Livro dos Espíritos e o Consolador. Então, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: sempre que a gente passa aqui os livros, vão fazendo uma listinha, tentam ler alguns dos livros, porque no final da escola eles pedem para a gente ter lido pelo menos os livros da codificação. Né? Quando a gente terminou a escola, eles pediram para a gente, olha, quem não leu toda a codificação ainda, a gente pede que se proponha a ler, né? Para se inteirar. E são livros que não são livros
livros fáceis, não vou falar que são livros fáceis de ler, que você lê assim rápido, e são livros de pesquisa, porque o livro dos Espíritos, tudo que você vai fazer, você tem que estar com ele na mão, porque tem resposta para tudo, né? E o Evangelho a gente manipula mais, porque está sempre, né, lendo, abre o Evangelho para ler uma página no nosso dia a dia, faz o Evangelho no lar, vem no centro, às quintas-feiras é o dia do Evangelho, né? Mas aí tem a Gênese, tem o Céu e o Inferno, e o Livro dos Médios, né? Então é interessante. E os que a gente passa além desses, né? Se vocês puderem indo adquirindo, ou pega aqui mesmo no centro para ler, é interessante, porque a gente vai adquirindo um conhecimento, né? Porque não somente aquilo que a gente passa aqui nas aulas é interessante de se saber, tem muita coisa para a gente aprender. A gente estuda e sempre tem livro para saber, para ler, para correr atrás, né? Então, é mais ou menos isso. Então, agora nós vamos voltar lá no início. Simone, como é que eu falo aqui? Onde você quer ir? Eu quero aquela primeira parte lá dos objetivos da aula. Não gostei também. Eu não sou muito boa nesses negócios não, gente. Vocês me desculpem. Peraí, que agora eu passo aqui. Já deu. Não, Cadê? Peraí, Acho. Então agora, de tudo isso que a gente conversou aqui, né? Situar o ser humano como espírito encarnado, parte integrante da criação. É nesse momento que eu falo para vocês, né, quando a gente navega naquela imensidão do infinito, é que a gente percebe como a gente é um serzinho pequeno, né? Mas se a gente está aqui, nós temos nossa importância aos olhos de Deus, né? Então, é momento da gente entrar em reflexão e parar para pensar o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, nós viemos para quê? Passear? Não foi, né? Com certeza. Porque a partir do momento que a gente está lá no plano espiritual, a gente vai reencarnar, tem todo um processo, né? Para a gente chegar até aqui. A gente tem que ver com os pais se querem nos receber, né? Aí esses pais nos aceitam, a gente vem, e aí quando nasce a gente fala assim, pediu para nascer? Pediu permissão ainda para nos aceitar, né? Então, essa questão da gente se situar como espírito, né, encarnado, parte integrante da criação, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, precisamos refletir, né, o nosso objetivo e o que estamos fazendo aqui. Essa é uma questão. Aí, mostrar a versão dos espíritos sobre o universo material e espiritual. Aí eu fui pesquisar isso daí no Livro dos Espíritos, né, que diz o seguinte: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade? A questão 37 do Livro dos Espíritos. Ele não pode ter sido feito por si mesmo, e que não podendo ser obra de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo, e que não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus, né? Então, muito claro, lógico que tudo foi criado por Deus. Aí aqui, ó, estimular o aluno a buscar interiormente Deus como Criador de tudo. Eu acho que, ao meu ver, é uma das partes mais importantes que nós estamos aqui nessa escola, né? Que é onde a gente vai buscar a nossa melhora interior, a nossa reforma íntima, que a gente vai estar batendo nessa tecla o tempo inteiro, né? A partir do momento que a gente colocar o livro, o caderno dos temas e a caderneta, aí vocês vão tendo mais ferramentas para trabalhar esse lado da reforma íntima, né? Aí a gente fala assim, fica pensando, nossa, por onde que eu vou começar? Por onde que eu vou começar a minha melhora como espírito encarnado, né? É através da oração, buscando Deus de fato, né? Pedindo auxílio, pedindo clareza de pensamento, porque nós somos 100% pensamento, né? Estar com o nosso pensamento sempre mais elevado,
né? Sempre em oração, em agradecimento. Tantas coisas do nosso dia a dia que passam despercebidas, né? Que a gente não dá valor. E são nas pequenas coisas, na simplicidade das coisas que a gente vai encontrar o caminho para fazer essa reforma. E aí nesse livro Segurança Mediúnica, eu encontrei uma parte aqui que eu achei muito interessante a respeito disso que eu estou falando. O Cristo interno é que comanda todos os dons de ouro. Se desconhecermos os valores da influência do Evangelho em nossa vida, os nossos dons serão usados somente para a satisfação pessoal, ordenados pelo egoísmo e dirigidos pelo orgulho. Desta forma, fracassaremos nas nossas tarefas, arruinando os próprios passos. Todos temos valores imortais, pois o céu existe dentro de nós, como nos afirmou o Mestre. Mas mesmo com ele vibrando em nossos corações, se não tivermos amor, não encontraremos. Então, gente, vamos começar a prestar atenção, começar a levantar com uma prece, acordar, mentalizar Deus, me põe no caminho reto, né? Me mostra o que eu devo fazer, pedindo orientação sempre, porque nós somos rodeados dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões e de tantos outros espíritos que se afinam conosco, de acordo com o nosso pensamento. Por isso é que sempre a gente tem que estar com pensamento bom, evoluído, alto, vibração alta, positiva. Tá certo? Então, peço que vocês comecem a refletir a respeito. Que a gente tem aí, ao longo de 2 anos e meio para frente, ainda para trabalhar tudo isso. Né? Devagarzinho sempre, e é esse o caminho. Tá certo? Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Se tem alguma pergunta, alguém quer fazer algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta. Sempre questiono. Não, em relação ao fluido cósmico universal, eu achei interessantíssimo esse negócio. Esse padrão de pensamento que a gente tem, essa vibração positiva ou negativa, no caso, ela se une nesse fluido cósmico universal e se tem uma corrente de positividade ou negatividade, ela não se liga a isso, é uma coisa diferente. Porque às vezes eu percebo, como a gente pensa muito negativo, e a maioria das pessoas pensam, parece que é uma negatividade que fica no ar. Parece que é uma coisa ligada a isso. E se a gente, então, eventualmente mudasse esse padrão todos para positivo, ficaria um clima muito melhor. Né? Então, não sei se tem alguma coisa a ver, né? Não sei. Com certeza. Tem um livro até que eu li que falava... Eu não sei ao certo se era de André Luiz, que ele pede para observar uma nuvem que existe assim sobre o planeta. Aí, o que é isso, né? Parece uma água suja, uma fumaça, um negócio assim. Aí ele responde o seguinte: isso são as formas pensamentos, que são os pensamentos negativos que de várias e várias pessoas, eles se agrupam e formam essa nuvem. Então, como você disse, se todo mundo pensasse diferente, né? Tivesse um padrão vibratório mais elevado, com certeza seria tudo diferente. Até o padrão do planeta Terra talvez mudaria. Com certeza. Se você fosse pensar. Pode ver assim, quando a gente tá mal, a gente fala assim, acordei dando tudo errado. Melhor eu ir dormir, acordar de novo, não sei o quê. E você continua naquele pensamento ruim durante o dia, e tá vendo? Vai ficando irritado, vai ficando mais bravo, vai não sei o quê, tudo vai atraindo pra ficar pior. Né? Aí você bate o carro, você machuca alguma coisa, você bate o pé, né? O dedinho do pé tudo acontece por causa disso. Você vai entrando numa vibração ruim e vai atraindo até que o fluido cósmico universal vai ficando ruim pra você também, né? Você entra numa sintonia ruim, acho que é muito densa de tudo isso que todo mundo pensa. Mas tem que começar a gente. Então, eu acho que essa reforma íntima também serve mundialmente falando. Não, a gente, tudo muda através de mim, né? Exatamente, mesmo em casa, né? Às vezes a gente fala assim, porque o marido é assim, porque o filho é assado e tudo tal. A partir da sua mudança,
muda tudo ao seu redor. Né? Não precisa de muito palavrão, não. Né? Faça você a sua mudança. Né? Às vezes silenciar é o melhor caminho, não precisa falar tanto. Né? Quando fala que dos espíritos criadores, fala da criação do universo, a criação do planeta, né? Jesus é o governador do planeta Terra, ele criou o planeta Terra junto com os espíritos da esfera crística, está lá até no Caminho da Luz, fala sobre isso, Exilados Capela também falam. E só que não é só Jesus que cria, nós também criamos. Nós criamos muito o tempo todo. Essas formas de pensamento são criações mentais nossas. Então, se a gente precisa vigiar muito o pensamento, que Jesus fala, orai e vigiai, mais vigiai do que orai, porque o que a gente pensa, a gente cria. Tem um livro do Robson Pinheiro, que eu não lembro qual que ele fala que eles estavam na Avenida Paulista, e aí eles estavam observando as pessoas caminhando, e aí eles viam formando, as formas, pensamentos, elas iam se formando. Ficava assim, ó, na esfera da pessoa. E aí, quando passava uma outra pessoa que aquilo se afinizava, aquela forma ia... É nos domínios da mediunidade. Ele ia puxando... Terminei de ler, por isso que eu lembrei. Não, é do Robson Pinheiro. Não, mas do André Luiz também tem. Então, a pessoa, ela se afinizava com aquela forma e aí puxava para ela. Então, isso acontece o tempo todo, a gente cria o tempo todo. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. Eu não sei qual livro que é também, se é desse ou não, que ele fala que os espíritos, quando eles olham para os encarnados, eles sabem o que não precisa falar nada, eles já sabem quem é aquela pessoa pela atmosfera ao redor dela. Eles já veem tudo que está ao redor, porque os nossos pensamentos, sentimentos estão assim, circulando ao nosso redor. Eles enxergam, então nós criamos também o tempo todo. E essa criação me remete a algo de que a gente já falou aqui, mas um livro que diz que tudo que já foi criado lá é criado aqui. Então tudo que a gente encontra aqui já foi criado no plano superior. Já existe. E essas formas, pensamentos, é manipulação do fluido cósmico, que ele está em todo lugar o tempo todo. Tá? A Nilva passou ali o primeiro vídeo, né? Aquele primeiro vídeo, ele é o primeiro capítulo da Gênese mosaica, ele fala da criação do mundo. E aí eles falam que assim, os religiosos tomam ao pé da letra e falam que foi criado em 7 dias. Né? E até, não sei se é nesse vídeo do Adão aí que ele fala, algum outro que eu vi, que fala assim, que nem é possível criar em 7 dias, porque o Sol mesmo só foi criado no 4º dia. Então como é que contava os dias? Né? Não tinha nem como contar dia, porque quem regula o dia no Sol? E aí fala-se assim, que os pesquisadores começaram a pesquisar a Bíblia e analisar ela de uma forma, analisar a linguagem da Bíblia. E aí eles chegaram à conclusão de que a Bíblia tem muita poesia. Esse primeiro capítulo é uma poesia. Ela é uma forma literária de agradecimento a Deus, exaltando assim, a beleza de Deus de uma forma poética. E aí ele vai falando de todos os momentos da criação e mostrando como é que Deus criou o mundo. E se a gente pensar, Moisés escreveu isso, sei lá quantos 1000 anos lá atrás, né? Que não se sabia nada, e hoje com as informações da ciência a gente visualiza tudo isso, nessa poesia que é a Arca de Noé, né? Isso como também. que vai caber tudo no mundo? Também. Tem muita figura de linguagem no livro, e a gente vai estudar várias delas, os dilúvios, essa Arca de Noé. Então, assim, nesse primeiro momento é a criação de Deus. Então, acho que poderia a gente pegar agora a Bíblia e ler esse primeiro capítulo, já entendendo como uma poesia, para poder realmente sentir isso daí que ele está falando. É por causa do nível evolutivo da gente, né, aqui na Terra. Não dá para explicar melhor do que... Não. Principalmente no livro dos Espíritos, muitas perguntas, né, que eram feitas para os Espíritos, eles dão uma resposta super curta. Não adianta, porque vocês não têm nem palavras no vocabulário de vocês para a gente explicar isso. Então, imagina.
Aí alguém não lembra quem perguntou dos dinossauros? Você, né? Foi. Agora eu não lembro qual livro que é, porque o Exilados Capela e o A Caminho da Luz, eles falam a mesma coisa, assim, mas assim, quase a mesma coisa. Então, quando eu li, eles falavam dos dinossauros. Então, eles falavam assim, que tem os espíritos construtores, que eles criaram o planeta e tal. E aí eles foram criar a vida no planeta e começou lá com aquelas formas, né, mais básicas, na água, na terra e tal. E aí quando chegou nos dinossauros, eles falam que eles estavam fazendo experiências. Aí eu pensei, como assim experiência? Eles não têm experiência. Não estava entendendo isso. Falei, como que eles estão fazendo experiência então? Porque várias espécies, elas sumiram, né? Então, ele fala que eles faziam experiências para poder criar uma espécie que fosse capaz de suportar o clima do planeta, que era muito hostil. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa senhora. Mas aí eu depois, entendendo um pouco melhor, é assim, tudo é evolução. Então ninguém está sabendo tudo em lugar nenhum, nem eles. Porque o planeta é novo e eles estavam aqui criando formas de vida. Então, o que eles começaram? Pelos dinossauros. Primeiro por esses animais que eram que eles podiam sobreviver no clima do hostil do planeta, e aí eles foram evoluindo, até que chegou um momento que eles foram extintos, porque não precisavam mais deles. É legal, né? É muito perfeito. E até mudando o clima também. Né? O clima também. O clima foi se estabilizando, né? E aí chega no 7º dia lá que estabilizou e começou realmente a evolução. E voltando àquele vídeo do Haroldo lá, né, ele deu um exemplo muito claro do fluido cósmico universal quando ele fala das peças de Lego, né? Que o fluido cósmico universal pode ser comparado a milhares e milhares de peças de Lego e você poder ir montando e formar milhares e infinitas formas, né? Então é mais ou menos isso, né? A partir do fluido cósmico universal, que é a matéria construída por Deus, emanada por Deus, vai se formando todo o resto. E o que a gente está todo mundo aprendendo, todo mundo está aprendendo, em todas as esferas, em todos os níveis, sempre evoluindo. E um dia a gente chega lá, né? Fala, Sheila. Voltando aí na questão do formas de pensamentos, na biocibernética a gente aprende que você consegue sentir, porque o peso que você sente nessa região das costas, tá? Vamos supor que você trabalhou um dia inteiro e pensamento mil, né? Você fica pensando, isso não deu certo e aquilo não deu certo, e isso vai acumulando. Aí você chega em casa e fala, nossa, estou tão cansada. O cansaço é a tua forma de pensamento que acumulou toda na região das costas. E isso tem como ser removido. A gente aprende a remover isso. Só que aí a gente tem que ir mudando essas formas. Porque senão toda hora vai estar com Porque senão a todo momento você vai estar com peso nas costas. Aí chega em casa, tá até meio corcunda. Geralmente a gente vê que a pessoa está corcunda. Chega arrastando. Por isso que é importante aqueles ambientes místicos que eu falei, da gente estar criando momentos. Né? Eu faço massagem 10 por dia, assim, arrastando, né? A maioria das pessoas são trabalhadoras. É o cabide dos problemas. Com certeza. Porque a energia maior circula na coluna, né? E a gente acumula aqui, onde mais sente primeiro é aqui, na coluna. E por isso que é importante a gente estar criando, que eu falei, aqueles ambientes místicos lá, ouvindo. São momentos de relaxamento que você vai limpando essas energias que estão densas, acumuladas. Então, é ouvir música, é fazer meditação, é ouvir, ler um livro, é cuidar do jardim, cuidar de plantas. São coisas que a gente vai acalmar a nossa mente. A gente precisa fazer isso todos os dias. Todos os dias a gente precisa estar limpando. Tem um livro que é do René Nunes, de cromoterapia, que ele fala dos corpos espirituais e ele começa a falar o que acontece em cada corpo espiritual. E conforme vai se acumulando, você vai acumulando energia densa e fala que vai embotando os chakras. E aí, embotando os chakras, começa a refletir no corpo e reflete muitas vezes em forma de doença. Então esse peso aí já é
Já é uma das consequência. formas de remover essas formas de pensamentos é durante o banho. Tá? A gente imagina aquela água caindo nas costas e você imagina uma energia limpando. Você pode até fazer um movimento com as mãos. Você vai limpando como se você estivesse arranhando as suas costas, tá? Isso só imaginando, você vai arranhando. E aí o importante é você juntar aquela energia e jogar no ralo, para que seja renovada essa energia, né? Então você vai fazendo isso, aí você sente aquela água nas costas, depois você imagina uma luz verde vindo, que é um plasma, você vai colocando nas suas costas, conta 7 tempos, conta até 7, aí depois você imagina que você vai passando um rolo nas costas, e esse rolo vai retirando esse plasma, e junto com o plasma está vindo toda essa forma de pensamento. E depois você imagina que você removeu toda essa energia e você vai ter que energizar novamente. Aí você imagina que você está pegando uma energia que o universo está te dando e vai colocando de volta, como se fosse uma chuva de prata nas suas costas. Um alto passe. Eu ia falar isso. E assim, quem não souber fazer, é só assim, coloca uma música, vai tomar banho, imagina tudo isso, essa limpeza, caindo tudo, saindo tudo embora e recebendo energias boas. A gente pode fazer isso todo dia no banho. Inclusive, mais à frente, vocês vão aprender a fazer o alto passe. E é exatamente isso que ela está falando. Então, vocês mesmos vão poder se limpar, se defender, se proteger, né? Quando tem essas Isso energias. é aquela questão lá da iniciação espiritual, autonomia, vai ganhando autonomia. Né? Com o tempo vai aprendendo a se cuidar, né? Então é isso. Você quer encerrar? Alguém tem alguma pergunta mais? Não? Essa ideia aqui é tão bonita. Tá boa a conversa.